Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E, gente, eu não sei se é a luz ou se é porque eu tava doentinho. Mas eu tô tão pálido. Olha aqui. Tô parecendo doente. Mas acho que vai combinar com o que a gente vai comentar hoje. Hoje a gente veio. Eu vim prestar um trabalho que eu vou ter que fazer porque. Porque eu assisti todos esses filmes aqui. Aí eu falei, não, eu tenho que servir pra alguém. Então hoje a gente vai comentar, eu vou fazer uma review aqui. Um por um. Dos 8 filmes da franquia Atividade Paranormal. Sim, estou sob efeito de medicação. E no final, eu resumo a história. Que se alguém. Ai, tô vendo o review, aí gostei, sai do vídeo. Aí no final explica a história para as pessoas que não quer ver, só quer escutar. Que quem é ela, né? Então ele vai comentar os 8 filmes da franquia Atividade Paranormal. Gente, pra quem não conhece, Atividade Paranormal é uma franquia de found footage que foi feito no escuro, assim, ó. Foi um tiro. Vai que dá certo. E eu já vou. Quando eu for explicar os filmes, eu vou explicar o porquê. E ele deu uma renovada no gênero found footage e criou um novo clichê. Pra quem não sabe, filme found footage é um subgênero do terror que usa de supostas imagens da vida real ou vídeos pré-existentes para documentar algo. Então é como se a gente estivesse assistindo imagens da vida real sendo documentada pra gente. O maior marco, né, da indústria é A Bruxa de Blair. Ele foi assim, foi o maioral. Só que a gente tem. Dizem que o Holocausto Canibal foi o primeiro found footage, mas eu não acho. Aquele filme é tão gore, tão nojento. Eu não consegui terminar até hoje, porque eu tenho muita dificuldade com filme que tem canibalismo, gente. Eu não consegui engolir, não. Inclusive, saiu o Poço 2, não vou ver. Porque eu assisti o primeiro e me deu trauma. Sinto muito, gente, mas o Holocausto Canibal é outro que eu não consegui ver até o final. Tem cenas horrorosas. Eu também não recomendo. Finge que é A Bruxa de Blair, começa dele, quem quiser se interessar. Mas Atividade Paranormal foi um marco. Ele deu um novo rumo aí para vários outros filmes muito parecidos que saíram. Vou fazer review na ordem dos que saíram, não necessariamente na ordem cronológica. O que conta o primeiro Atividade Paranormal de 2007? Ele é um filme que é apresentado pra gente como se estivéssemos vendo, lembra que eu falei? Imagens reais da vida de um casal que começa a ser perturbado por sons, barulhos, fenômenos estranhos na casa e decidem documentar as noites de sono deles para ver se eles encontram alguma coisa sinistra ali, tipo, encontrar, sei lá, o Olodum passando na sala, ou vai que alguém tá invadindo, né? Ou é aquelas casas na Ásia que tem as pessoas que vivem no sótão. Não é? Eu não sei. Nos Estados Unidos dá pra gente apostar qualquer coisinha, assim. Qualquer coisa aleatória que você puder chutar, você chuta. E aí o filme se passa em imagens documentadas em 2006. Ele abre o filme com um agradecimento da Paramount para a família e para a polícia do estado da Califórnia que cedeu aquelas imagens. Então você vai assistindo pensando assim, meu Deus, eu estou vendo Cidade Alerta aqui, tô vendo, né, o Jornal das 11, tô acompanhando uma família, meu Deus. E eram atores que não eram conhecidos, né, da grande mídia, e também eu vi depois o relatório, eles não fizeram muita coisa depois, não. Eles usam essa câmera para ir acompanhando esses fenômenos que vão acontecendo na casa, e ao longo disso eles vão procurando formas de se livrar desses fenômenos, dessa companhia indesejada ali, essa pessoa que tá supostamente, esse ser que está morando na casa deles não está pagando aluguel. Então eles dormem, ficam filmando e as coisas vão acontecendo gradativamente e a entidade vai ali enchendo o saco para, né, dar aquela desequilibrada no casal para diminuir a vibração e poder atacar. E a gente vai acompanhando isso e é desesperador. Foi um marco, não tô brincando, é um filmaço, para quem assim nunca viu. Eu assisti o filme, acho que era 2008, 2009. Então foi, né, foi... é revolucionário? Sim, foi revolucionário. Foi muito chocante. Eu lembro que eu passei muito medo. Eu era da Pinter, devia ter uns 11 anos, 12, sei lá.
E qual que é o charme desse filme? Por que ele ficou famoso? Por que ele é esse marco pélvico, né? Pouca gente considera, mas a gente tá falando de um subgênero do terror. É uma coisa assim que não tinha tanta popularidade, era um ou outro que dava certo. Qual que é o charme? É a gente acompanhar essa rotina do casal e vendo esse fenômeno acontecer. E acompanhando tudo. E como ele é dado, começa de um jeito muito despojado, a gente vai acompanhando o casal conversando um com o outro, e eles fazendo brincadeirinha, acompanhando a rotina deles normalmente, até que as coisas estranhas começam a acontecer. Ele tem esse teor e essas mensagens falsas aí desses eventos na casa, que a polícia cedeu, isso tudo causa uma atmosfera que a gente vai entrando e vai acreditando. Ixi, Santa Rosa, nos Estados Unidos. Qual que é a cidade que ele estava? Era uma cidade que eu visitei, acho que era Carlsbad. Eu fui pra Carlsbad, botei o pezinho lá. E não vi capeta lá, não. Só vou comentar. E eles colocam essa graduação da entidade, enfraquecendo eles, deixando eles sem dormir, daí eles vão brigando, eles vão diminuindo a vibração, e a entidade vai se fortalecendo, né? Então tudo isso deu um charme para esse filme de uma forma assim muito legal. E nesse já são apresentadas algumas poucas conexões com o passado, que vai ser desenvolvido ao longo da franquia. Eu não sei se isso foi uma ideia inicial, ou se era só pra deixar um mistério do filme, mas foi feito. E agora eu vou falar por que ele é um marco e por que ele foi um tiro do escuro. Eu vou falar o orçamento desse filme. Orçamento. O custo de produção. $15 mil. Eles literalmente alugaram uma casa, compraram uma coxinha e um suco pra cada um. O almoço do set de gravação era pouco geleia e paz de amendoim e um tangue. Um tampico, que lá tem tampico. E gravaram. Deram um suquinho pra cada um. E gravaram. A roupa era deles mesmos, eu acho, tenho quase certeza. E qual que foi a arrecadação desse filme? É agora que eu vou chegar. $200 milhões. Gente, $200 milhões. Isso aqui é melhor do que aquele povo que fica vendendo curso de criptomoeda. Os caras gastaram $15 mil. $15 mil. Arrecadaram 200 milhões. Então é óbvio que ia ter mais filmes. E ó, só... Gente, não tô brincando. Isso aqui foi o marco. A minha nota pra esse filme é 7 de 10. Porque ele não é maravilhoso. Eu fui rever, eu achei... Ele tem um charme, ele é legal, né? Mas é que é legal você assistir da primeira vez e deixar lá. Assistir uma vez só e fez. Óbvio que gastaram $15 mil, arrecadaram 200 milhões, vai ter continuação. E aí em 2010 a gente tem Atividade Paranormal 2. E o que conta esse filme? Conta a história de uma família que começa a gravar diarinho de gravação quando um bebê nasce, né? O herdeiro deles, o filho homem, porque eles já tinham uma filha adotiva adolescente. Aí tem um furto misterioso na casa, onde objetos específicos são roubados e a casa é inteira revirada. Depois desse evento, o que eles resolvem fazer? Botar sistema de monitoramento na casa. E aí eles colocam várias câmeras na casa, uma equipe e tal, e eles começam a acompanhar a rotina dessa família. E eles começam a perceber fenômenos paranormais na casa. E a coisa vai escalonando de um jeito quando eles vão percebendo que parece que o alvo desses fenômenos é o bebê. E aí vai ficando gore. Nesse aqui a gente tem uma coisa que é um pouquinho mais explicado pra gente, começa a ser questionado e trazer umas respostas assim, intuitivas, porque, de novo, é apresentado como imagens reais, agradece a família, a polícia do estado da Califórnia que cedeu as imagens, então não é muito explicadinho assim, mas a gente vai percebendo em trechos que eles começam a descobrir por que essas entidades estão indo atrás dessas meninas, uma pessoa em específica, e o que essa entidade quer, e aparentemente coisas que os antepassados delas andaram aprontando aí, tipo dívida de jogo, só que com outro setor. Agora vamos de novo, qual que é o charme desse filme? Primeiro, tem um bebê. Gente, todas as cenas que envolviam a entidade, o bebê e o cachorro, eu não respirava. Eu tava vendo pela segunda vez, eu tava assim... simplesmente não reage. Eu tenho a memória de ir no cinema com um amigo meu, e eu acho que o meu irmão também, e a gente... Não, simplesmente não reage, porque tem bebê. Covardia
ligar pro capeta, falar com o setor, beber covardia, pelo amor de Deus. E outro charme é que aqui a família é maior, a casa é maior. Então o filme tem uma dinamicidade muito diferente, sabe? As pessoas, a gente vai acompanhando pessoas ali, e não é só um casal, a gente vai ver uma galera, tem um cachorro. Esse é um pouco mais assustador que o primeiro, e ele tem ótimos momentos de tensão. Quem gosta de arranhar a cadeira, desespero, de chegar a ter dor no mamilo, esse é o filme. Vou dar 2 destaques pra esse filme, que é pra empregada Martine e a filha do casal, a filha adolescente. Elas servem muito o filme inteiro. A menina bebe suco de laranja o dia inteiro, mas ela investiga. E a Martine serve carisma, gente. O representante latino, que é a Martine mexicana, serve muito. Esse tem conexão direta com o primeiro filme, porque ele antecede os eventos que acontecem com a Katie no primeiro. E esses são direcionados para a irmã da Katie, a Christy. E ele se passa antes dos eventos do primeiro filme. A nota para esse é 8 de 10, porque ele serve sustos, ele serve dinamicidade e serve Real Housewives, porque eles são muito ricos, aparentemente. A casa deles é o babado. Eles têm aspirador de piscina. Eu acho tudo, gente. Esse orçamento foi 3 milhões de reais. Aqui o budget foi maior. Também a casa que eles gravaram, pelo amor de Deus. E a bilheteria foi 177 milhões. Vou ter que olhar a colinha. 512.032 dólares. E aqui eu não sei se nessa bilheteria tá contando as vendas de DVD, porque isso aqui saiu em 2010, ainda era hit. Tá? Eu não sei se isso aqui tá contando, que eu peguei num site aí, Wikipedia. O segundo eu não achei, um site de jornal. Aí logo em seguida saiu um representante de outra etnia. O filme Atividade Paranormal Tokyo Night, de 2010 também, só que ele saiu uns meses depois. E esse aqui a gente acompanha uma história voltada em outro país. Ele é considerado de fora da franquia, mas tem conexões. Só que ele é meio deslocado, assim, na franquia original. Tanto direção quanto roteiro e tal. É como se o Japão quisesse fazer a versão deles. Só que tem conexão. Eu assisti aqui no Brasil, tive que ver dublado isso. E a gente acompanha a jovem Haruka. Ela chega no Japão dos Estados Unidos, onde ela estava fazendo uma viagem. E ela sofre um acidente de carro. E ela volta com as pernas fraturadas. Ela volta numa cadeira de rodas. E quando ela volta, fenômenos estranhos começam a acontecer com ela e com seu irmão, já que seu pai fica viajando a trabalho. E aí o irmão dela compra uma câmera. Ele é jovem, gente, compra uma câmera, começa a ficar monitorando a casa. E aí, como ela tá cadeirante, começa a acontecer umas coisas com ela, ele deixa lá a câmera filmar lá à noite e ver o que tá acontecendo. E aí eles começam a descobrir coisas estranhas também. E nesse caminho a gente descobre uma pequena conexão da Haruka com a Katie. Mas daí você vai ter que assistir pra ver. É uma cópia do filme original, só que com um molhinho ali. Porque tem um molho japonês, gente. Não, vamos combinar. O Japão sabe fazer filme de entidade, de espírito, de coisa assim, de assombração como ninguém. Eu não sei se é pela estética das casas ou as coisas que culturalmente eles têm, mas eles sabem fazer. Eu tô numa fase que eu tô assistindo vários filmes de terror japoneses. Vou começar a trazer eles aqui pro canal, vocês querendo ou não. Eu vou começar a fazer review. Eu assisti uns excelentes, outros nem tanto, mas sempre tem um molho do Japão, porque ninguém conta história de entidade igual eles. E esse tem um charme, que é um agravante, na verdade, que é o desespero de acompanhar uma pessoa que está cadeirante e mora num triplex. É um apartamentinho fino, com 3 andares. E aí a gente vê ela com a mobilidade reduzida, sendo atormentada por um cão de uma entidade, de novo, é covarde. E ela lá não podendo se mover direito, porque ela não tem como andar e carregar a cadeira. A casa não tem elevador para cadeirante. E outro charme são as técnicas de limpeza espiritual apresentadas culturalmente do Japão. É o tudo, gente. É o saborzinho, assim. Esse vale a pena ver pra quem gosta dessas coisas, né? Mas quem quiser recomendação de filme japonês, eu trago aqui mais. Que eu tô vendo vários. E tem uns que são, ó, uma arrasa. Esse eu dou nota 6 de 10, porque ele não é um filmaço, mas ele tem um charme. E ele tem um final, assim, chocante. Que o Japão sabe fazer. Então, ó, bom, achei legal. O orçamento desse aqui, esse eu achei só o orçamento, a bilheteria em ienes, que eu vi num site japonês. Mas o orçamento foi 1,4 milhões de ienes japoneses. Eu acho que é ienes, né? Pelo amor de Deus, só vi o símbolo lá.
E a bilheteria foi 41 milhões de ienes. E eu não sei se conta os ienes contabilizados aqui no continente americano. Porque eu assisti aqui. Assisti no Brasil, dublado, lá no Shopping Cidade de Barigá. Eu assisti, eu lembro, tenho memória. E aí a gente chega, já vou adiantar, a gente chega aqui no Maiorá, que é o Atividade Paranormal 3 de 2011. Aqui o negócio ferve. Esse terceiro a gente acompanha a infância da Katie e da Christy. Em Santa Mônica, acho que é, nos Estados Unidos. Santa Mônica? No Santa Mônica é a praia. Santa Rosa. Ai, tô nem aí. Numa cidade da Califórnia. E aí, fenômenos paranormais começam a acontecer na casa. E o pai, óbvio, né? Aquela mesma história. E o pai resolve monitorar a casa. Só que as coisas vão ficando muito sinistras quando as meninas começam a fazer amizade com um serzinho chamado Toby, que é um amigo imaginário. E aí o pai delas começa a ficar meio em choque com as coisas que acontecem da relação das meninas com esse amigo imaginário. As coisas começam a ficar insustentáveis naquela casa. As coisas começam a sair não é tipo assim, a gente tem uma coisinha aqui. É assim, tô correndo risco de vida. Aí eles resolvem fugir pra casa da avó das meninas pra ver se conseguem fugir da entidade. KKK. Vixe. Gente, esse filme da franquia inteira, eu acho, completo, é o que mais me deu desespero no final. É o final mais assustador, perturbador de todos eles. Eu não sei se é pela minha experiência própria, porque esse filme tem uma vibe parecendo com uma coisa que acontecia comigo às vezes. Eu, na minha infância, morava numa casa com 11 pessoas. Era uma casa muito grande, tinha um quintal enorme, e aí um dia à tarde, tava todo mundo em casa, eu fui tirar um cochilo, era tipo, chegar da escola. E aí eu acordei mais tarde, tava tipo, escurecendo. A casa tava inteira aberta e não tinha ninguém na casa. A casa toda reganhada, assim, tudo aberto, tudo aberto. Não tinha sumido nada, mas não tinha ninguém. E aí esse final desse filme tem essa mesma sensação. Exatamente o que acontece naquele final. É muito chocante, mas assim, é um terror pela câmera se mover e a pessoa... O que a pessoa vai começando a encontrar no espaço que ela tá é muito desesperador, gente. Esse é pra ver, assim, e esperar grandes jumpscares que esse filme serve. E esse filme, ele dá uma adentrada. Não muito fundo, mas é claro que ele explica muita coisa, porque ele mostra como é que era a infância das meninas, porque elas não se lembram direito. E ele dá uma adentrada, assim, no porquê que essa entidade estava indo atrás delas lá em 2006. Isso aqui. Claro que filme de 2011, né? É tipo um prequel mesmo, assim. Origens. Mas ele serve. Quem... Até o 3, assim, assistir os 3, vai. A nota que eu dou pra esse filme é 8 de 10, porque ele serve muitos sustos. Ele é muito perturbador, porque também mexe com 2 crianças. Né? Ó, a gente vai vendo, quanto mais grupos minoritários a gente vai trabalhando, é PCD, que a pessoa do momento ali, ela tá, né? Eu não sei se ela ia voltar a andar também, coitada, ela tinha fraturado as pernas, completa. A gente tem bebê, e aqui a gente tem crianças, né? Nem adolescentes, crianças. O negócio vai pensando. Esse orçamento foi 5 milhões de dólares. E eu tô falando que ele serviu muito, porque a bilheteria dele é gigante, ó. 207 milhões e 39 mil dólares. É muito, gente. 207 milhões. E não sei se a franquia inteira fecha 1 bilhão, hein? Não parei pra fazer essa conta. Em 2012, a gente chega em um que eu também fui ver de cinema. Isso aqui tem que falar. Ou Atividade Paranormal 4. 2012, o mundo tava acabando, né, supostamente. E nesse a gente acompanha uma família, em 2011, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, que tem um filho de 6 anos, eu acho. Acho que ele vai fazer 6 anos. Chamado Wyatt. E o Wyatt, ele é adotado. E ele começa a fazer amizade com um vizinho novo que acabou de mudar pra casa da frente, chamado Robbie. E aí eles começam a ter uma relação um pouco estranha. E depois que esse vizinho se muda para casa da frente, eles começam a perceber coisas estranhas acontecendo na casa deles. Já que a mãe dessa criança do Rob precisa fazer uma viagem, não fica internada no hospital, E aí o Rob acaba ficando com eles uns dias. Elas ficam cuidando da criança. E aí depois disso as coisas começam a ficar sinistras na casa.
E aí a menina, que ela é uma atriz que depois fica famosa, a Alex, acho que é a menina que fez Lisa Frankenstein, eu acho que é ela. Ela começa a juntar as peças, as coisas que estão acontecendo na casa dela, com umas coisas outras estranhas e vai chegar à conclusão de que tem envolvimento de bruxaria ali. Eu já vou adiantar que eu passei muita raiva assistindo, porque tem uma criança, um filho da puta, isso aqui não é spoiler, mas eu vou falar. Tem um filho da puta de uma criança manipuladora que é esse Rob. Gente, criança é muito fácil de manipular, é muito triste ver. E uma criança, mau caráter, do olho junto, ela tava lá influenciando satanicamente uma criança em Wyatt, que era um fofo, Wyatt. Eu queria dar uma porrada naquela. Eu sei que é errado falar isso, mas eu queria descer o cacete daquela criança satânica. Criança do capeta. Queria meter o pau naquela criança. Filha da. Nossa, gente, uma pessoa raiva. A boquinha chegava a fazer isso. Eu assisti há muitos anos, eu fui ver no CD, mas eu não lembrava daquele menino. Filho. Rob, e o plot é descobrir quem é a mãe dele, a suposta mãe. Chocante. Mas esse filme, gente, eu não entendi esse filme. Eu não sei pra que ele existe. Eu não sei que ponta narrativa ele entrega alguma coisa ali. Eu acho que ele é só pra dar um. Eu não sei o que é. Ele tem um plus de viver num mundo tecnológico. A galera tem celular, os MacBook filmando com a câmera do PC, sabe? Tem um glow ali, tem o Kinect do videogame, eles usam pra mostrar a entidade e tal. Mas ele não faz sentido esse filme, gente. Ele não faz sentido nenhum. E ele também não tem explicações de coisas que poderiam ser explicadas. Ele tem uma conexão com bruxaria, também não explora muito. Eu não entendi o que aconteceu com aquela criança, o Wyatt, por que ele tava naquela família, como que chegou até lá, sabe? Não fazia sentido, não faz um pingo de sentido. A nota que eu dou pra esse filme é 4 de 10. Ele tem um final chocante, mas ele tem um ritmo esquisito. Também não sei falar se eu achei o final bom, mas aquele foi assim, chocante, eu não tava esperando aquele final. Mas ele tem alguns momentos assustadores, mas assim, não faz sentido esse filme, gente, ele não faz sentido. Ele não faz sentido nenhum. Eu revi ele agora, ele não faz sentido. Não faz. Comenta aqui se vocês assistiram. Quem assistiu, comenta, me explica o 4 que eu não entendi. E o orçamento dele e a bilheteria refletiu isso, porque o orçamento foi 5 milhões e a bilheteria dele foi 142 milhões, 817 mil dólares. Então, vimos uma baixa aqui, né? Que tava escalonando bem. Esse aqui, mas acho que reflete. Em 2014, a gente tem mais um capítulo dessa narrativa, e esse é o nosso representante latino, é tipo um spin-off, mas nem tanto off assim, chamado Atividade Paranormal Marcados pelo Mal. E aí ele conta pra gente a história do Jesse. Ele é representante latino, mas se passa nos Estados Unidos, tá? Uma comunidade latina. O Jesse e seus amigos, a galerinha dele, eles adoram filmar tudo. Eles são essa geração, gente. O filme, né, acompanha essa galera ali. E eles sempre cutucam uma vizinha que mora embaixo. Eles moram tipo numa vila dos Chaves, assim, tipo um mini condomínio, sei lá. Tem um monte de apartamentinho assim, tem apartamento embaixo e eles dividem um quintal. E ele fica cutucando essa vizinha que mexe com bruxaria. E aí um dia ela amaldiçoa eles. Eles vão lá ficar putos e tal. Ela desce com a sarrafo neles e amaldiçoa eles. Até que essa vizinha vai de Celebration. Acontecem umas paradas muito sinistras. Os meninos estão soltando rojão no quintal pra incomodar os vizinhos. Olha o naipe. E acontecem umas coisas sinistras. No mesmo dia, a mulher celebrate. Aí o que eles fazem? É uma coisa que eles fazem o filme inteiro. Invade a casa da velha. E aí lá eles acham vários itens de bruxaria, as coisas sinistras. Um banheiro assim, muquifo. E eles encontram um livro dessa velha. E eles roubam. Nesse livro tem umas imagens muito assustadoras ligadas à bruxaria mesmo. E o que eles resolvem fazer? Vamos reproduzir uma coisa que tá aqui. Eles vão fazer uma espécie de ritual numa igreja abandonada que eles invadiram. E eles vão reproduzir uma coisinha que eles viram no livro e na filma. E aí eles reproduzem e daí pra frente é só ladeira abaixo. É ladeira abaixo. E o que tem de charme nesse filme? Esse é o Vingadores Ultimato da franquia. Tipo assim, ele une absolutamente todas as eras, menos a parte japonesa da franquia. Ele vai juntando. Então é pra quem tem referência esse aqui, que você vai pegando as coisas muito sinistras, que é
Pirota. Esse aqui tem um charme, de novo falando do molho étnico, que nos Estados Unidos falta isso. Ah, chamaram um padre. Ah, chamaram um demonologista. Esse tem um charme latino, envolve religiões latinas, envolve maneiras ali de lidar com feitiçaria e com bruxaria tradicional, cultural. E aí eles vão num lugar muito louco, uns desenhos, assim, umas santas muito estranhas, muito legal. Então tem esse charme, sabe? Tem esse plus. A avó deles é muito irada, a avó dos virilidades, sei que ela é irada, aquela velha. Ela é o máximo. E tem um outro molho que a gente acompanha aqui um adolescente. Ele é o protagonista. E eles são muito carismáticos, gente. Não tô brincando. Eles são muito legais. Tem momentos que eles parecem brasileiros. Claro que eles ficam invadindo o lugar, né? Não faz muito sentido. Mas eles são muito carismáticos, eles são muito divertidos de acompanhar. E o Jesse, ele tem um negócio que é o seguinte: quando ele começa a sentir o capeta dele, ele começa a zoar isso, igual o Shazam, quando descobre os poderes, daí ele começa a ver umas coisinhas que tá acontecendo com ele, eu acho que é isso. E aí ele fica achando graça, ele vai fazer umas brincadeiras com essas coisas. Esse tem uns momentos, assim, que o menino vira pendrive. Não faz muito sentido, sabe? Mas, assim, relevei, porque eu tava achando legal acompanhar aquelas pessoas, sabe? E esse filme tem um plus, que é o plus dos plus. Eu vou botar aqui mais. Que é uma coisa assim, que eu não lembro de ter visto. Pode ser que eu vi, mas eu nunca vi, da minha memória aqui agora, um filme de capeta, assim, de gente que tá encapetada. Ah, não vi sim. Mas não desse naipe, onde, tipo assim, as pessoas... Aí tem um encapetado aqui. Eles vão e pegam armas de fogo pra ir atrás da pessoa encapetada. Gente, é tudo. Eles, no final do filme, a Marisol liga e fala, gente, o Jazz subiu, eu tenho que ir atrás dele. Daí eu, não sei onde ele tá. Aí os caras aparecem com um monte de arma de fogo. Gente, tanto que eu dei risada. Os outros filmes, o povo aparece, sei lá, com uma colher, né, com um barapau aqui, o cara... Gente, é muito engraçado o tanto que eu dava. Gente, isso é brilhante. Esse, o final uma chacina, eu achei legal, eu achava engraçado. A galera, eu achei muito legal. O final é bem apreensivo, mas esse tem conexão direta, o final, com o terceiro filme e diretamente com o primeiro. E aí ficou pra vocês. Esse tem um molho, né? Falei. Então eu dei nota pra esse aqui de 7 de 10. Ele tem carisma. Eu me lembro de ter visto ele no cinema com a minha prima, foi legal. Eu passei muito medo no cinema. Esses filmes aqui, eles têm outro peso quando você vê numa sala fechada, escura e tal. Tem um glow up que vem em casa, a experiência é bem diferente. Mas eu dei nota 7 porque ele tem um molho e é super criativo. E os caras pegou arma de fogo pra ir atrás. Tem as cenas que o menino vira pendrive, é ruim. Ah, eu vou falar, eu não fiquei com medo daquilo não, pelo amor de Deus, nem quando eu vi a primeira vez, achei gore. E mostrando o reflexo do preconceito com a comunidade latina tá aqui no orçamento, 5 milhões investiram. Mas a bilheteria foi 90 milhões só. Isso aqui decaiu muito. Mas, falei, tem um molho, serve. Aqui já bateu 1 bilhão. Eu acho que já bateu 1 bilhão. Gente. E aí a gente chega no momento que desanda tudo. Esse aqui, quando saiu a capa, eu vou botar a capa aqui, antes de a gente comentar dele. Só pra vocês verem a capa desse filme. Quando eu vi a capa, eu falei, desandou. Em 2015, a gente teve Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Aqui prometiam acabar com a franquia. Falou, você aqui acabou. Graças a Deus. E aqui a gente vai adentrar uma história chata, eu vou tentar contar o mais rápido possível. Casal, eu vou comprar uma casa. Aí eles compram uma casa que eles acham no precinho. E a casa, assim, olhando de fora, é mara. Casa é incrível, gigantesca. Eles se mudam pra lá. Nessa casa, eles encontram um equipamento VHS. Isso é um filme de 2015, acho que se passa em 2014. Eles encontram uma câmera VHS sinistra, assim, tunada, com umas coisas muito loucas na lente. E um monte de fita VHS de 89, acho que é da infância da Christy e da Kate, que aparece em todos os outros filmes depois. Você vai ver o do México tem, todos em algum lugar aparecem essas fitas. Só que esse tem um plus. O cara vai começar a assistir essas fitas que apareceram lá na casa, veio com a casa. Aí como veio de brinde, começou a ver. E aí a gente vai vendo fitas de depois que acabou pra gente o filme 3. A gente começa a ver o que aconteceu com as meninas.
Umas coisas. Não, também não precisava ver. Que, ai, eu tenho um problema, quando começa a explicar demais, eu acho que fica ruim. Porque o que a gente imagina é sempre pior. E aí, pra mim, é mais divertido quando começa a explicar. E ao mesmo tempo, umas coisas sinistras começam a acontecer na casa deles, quando a filha deles, de aproximadamente 6 anos, começa a conversar com um amiguinho imaginário chamado Toby. E aí, essa câmera que esse pai encontra lá na casa, ela filma umas coisas que não se dá pra ver o olho nu. Daí a filha começa a agir estranhas, começa a filmar, começa a ver umas coisas ali dela com esse amigo imaginário. E aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Eu não preciso nem comentar que todo filme é parecido. Gente, esse filme é chato. Esse aqui é ruim e chato, gente. Esse filme é ruim e chato. Ele tem Viagem no Tempo. Ele tem Seita das Bruxas. Ele tem explicação demais. E ele tem materialização do diabo. Do capeta. Ficou horrível. Perdeu todo o charme da franquia. Porque tudo que eu lembro que eu falei, tudo que fica no inconsciente fica mais legal. O medo tem outra, né? Outra funcionalidade. Daí quando explica. Isso aqui explica demais, gente. Quando materializa o capeta, ficou igualzinho o final de Todo Mundo em Pânico 2. Puxa da memória que você vai lembrar isso aqui. Igualzinho. Isso é um problema pra esse filme aqui. Esse aqui é todo ruim, ele é confuso. As coisas não tem lé com cré, não tem muita explicação, não tem o porquê daquela menina. Tipo assim, eles tentam explicar, mas não faz um pingo de sentido. Assim, ai, tá bom, tô nem aí. E a Seita das Bruxas ficava muito mais interessante quando não tinha explicação. Quando não parecia a seita que a Lana Del Rey participa lá. Ai, que ruim. Esse aqui, olha, eu revi ele com dor. Eu lembro que eu fui no cinema até esquecido que falava de tão ruim. Eu não sei nem se eu fiquei até o final, não lembro. Mas, nossa, tem umas manchas pretas igual o cabelo do Grito. Horroroso. Nota que eu dou pra isso aqui é 2 de 10. Porque, assim, tem uns sustinhos que serviram. Tem uns momentos, assim, de corrida no corredor, câmera, umas sombras, legal. Só que não salva, não. Gore no péssimo sentido. E o orçamento desse aqui foi 10 milhões. E a bilheteria, kkk, aqui ó, já era o sinal, acabou. Guarda. 78 milhões. Gore. Ruim. Não preciso nem eu falar, o dinheiro já fala. E aí a gente pensou, acabou. A Paramount Plus falou assim, claro que não, vamos fazer mais um, 2021 isso aqui, gente. Finge que não. O título é Atividade Paranormal 7, Parente Mais Próximo. E aí, eu não sei se ele chegou no Brasil, eu assisti através de uma projeção astral. E ele conta a história de um documentarista que encontra uma menina chamada Margot, que através do exame de DNA, de ancestralidade online, igual aquele filme Convite Maldito, ruim, do exame desse, ela descobre que ela tem parentes dessa árvore genealógica da comunidade Amish, lá nos Estados Unidos. E que ela resolve fazer, eu vou pra lá. Não lembro como, acho que nesse banco de dados tinha um rapaz dessa comunidade que foi compatível com ela. E aí falou, vamos se encontrar, tal. Daí ele encontra ela, ele tá num ano que ele pôde sair da comunidade Amish pra ver o mundo. Né, que eles têm um ano, lá no filme é explicado isso, tem um ano que eles podem ir conhecer o mundo. E aí eles vão para essa comunidade Amish, ela, o documentarista, outra pessoa, eles começam a documentar essa história. E aí ela descobre lá nessa comunidade Amish que ela foi abandonada pela mãe na porta de um hospital. E ela vai para lá tentar entender quem é a mãe dela, o que aconteceu, se a mãe dela tá lá. Por que a mãe dela abandonou ela? Nessa viagem, essa menina começa a descobrir que essa comunidade Amish esconde umas coisinhas ali sinistras. As coisinhas. Você já deve imaginar o que é. E eu não sei porque o título desse filme é Atividade Paranormal, porque ele não tem conexão com nenhum dos outros filmes. Exceto que é problema de família isso aqui. Talvez é por causa disso. Esse filme tem um problema. Eu nem botei charme aqui. Eu botei só essa informação. Ele tem um problema que a gente acompanha a protagonista. E ela é muito tonhona. Ela é intrometida e sem noção. Gente, é super difícil acompanhar essa protagonista. É muito sem noção. Sabe uma pessoa assim que você fala assim, nossa, ela é sem noção? Essa aqui não tem como negar. Primeiro que ela tá num lugar onde ela é... se você tá numa comunidade fechada... Na verdade, quem que vai pra uma comunidade Amish? Se você descobre que a tua família é Amish,
Você não vai, gente, você não vai. É o povo mais esquisito do mundo. Eles vivem na comunidadezinha fechada, vivendo a vida deles. Eles têm uns métodos esquisitos de vida. Pelo amor de Deus. O filme não parece found footage. Ele tem um ar muito profissional. E as coisas não têm muita conexão. Eu não sei explicar. As coisas não têm muita conexão. As coisas são mal explicadas. Dentro do filme, da narrativa. E esse filme não tem grandes fenômenos paranormais. Ele é mais misterioso, assim, entender o que tá acontecendo. Acontecem umas coisas sinistras e tal. E todo mundo fica, mas o que tá acontecendo? Mas depois você vai assistindo o filme e você vê que não tem muita explicação. Esse grupo me incomoda uma coisa, que eles se intrometem em tudo. O que tinha no filme do México, da comunidade latina, que eles arrobavam os lugares, esse povo se intromete em absolutamente tudo. Eles são as pessoas mais intrometidas do mundo. A gente não faz sentido eles ir visitar um lugar, a menina ser acolhida, entendeu? Essa ideia de se meter em tudo que o povo faz, não faz um pingo de sentido. E, na verdade, o filme tava contando pra gente o que essa menina tá fazendo lá. Por que ela tá aí? Do filme inteiro, porque assim. A narrativa dava muito bem para outras coisas, mas esse filme ficou muito parecido com o filme A Visita. Que também acho que é da mesma época desse filme. Não, acho que é 2021, acho que é A Visita 2017, não é? A Visita eu achei um pouquinho melhor. Eu dei a nota 5 de 10. Porque assim, ele serve os momentos. O mistério é legal, tipo assim, mas é umas coisas que não dá pra engolir, entendeu? A galera força a barra. E o filme inteiro eu fiquei pensando, o que essa minha tem que fazer lá? Tonho. Ele é original do Paramount Plus. Ele só saiu no streaming, saiu direto lá nos Estados Unidos. E as vendas diretas dele, porque eu acho que dava pra você comprar em alguns apps, ele não chegou a $100 mil. Então, mas não consegui descobrir o orçamento. Resumo da franquia. É uma franquia interessante. Eles deram uma revolucionada ali no começo, mas se estende demais. Ela se estende, ele vai perdendo charme nessa estendida, entendeu? Ou se tivesse parado no 3, estava excelente. Nossa, tava muito bom. Se tivesse feito só o 3 e o mexicano, Mara, da galera latina, tava per. Mas vale assistir pra quem nunca viu, pra quem gosta de levar susto. Serve. Eu não sei hoje, né? Porque quando saiu e eu vi lá atrás foi o tudo. Agora não sei se vai convencer. Qual que é a moral desse filme? Dessa franquia inteira? Se você não filma, você não fica sabendo. É excelente, você vive sua vida em paz. Se acontecer um negócio desse. E outra, vai investigar a tua família. Do fim, essa aqui é a resposta. Vai investigar sua família, no antepassado, cutuca eles. Quem tá vivo aí conhece o povo, vai perguntar da Indra o que fazia. Vai atrás de saber. O que a galera tinha? O que a galera fazia? Porque, enfim, a franquia, tudo explica que é o quê? Antepassado ruim da cabeça, os outros vai pagando. Aí você que não quer spoiler, termina aqui. Você que quer saber o que aconteceu, quer que eu explico tudo? Eu vou explicar agora. Então você que não quer spoiler, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, comentar que você vai ver se você já viu o que você achou. Tá bom, amores? Ajuda aqui o papo. Um beijo pra vocês. E você gruda aqui comigo que eu vou contar toda a história. Eu vou ter que ler a colinha, tá? Eu vou contar a história completa, sem contar o Japão, porque não tá servindo muito aqui. Ele só... No do Japão, a conexão é a menina atropela a Kate, encapetada. A menina atropela ela, supostamente mata a Kate. Eu não sei o que o capeta foi com ela, não dá pra entender. É a única conexão que dá também. Tipo assim, atropelou ela, o capeta vai te seguir. Não faz muito sentido, mas é o que acontece. A família da Kristen e da Kate são de bruxas. Em específico, a avó delas, que tem um cargo ali ainda, Patrícia, ela tem um cargo de liderança. E elas precisam sacrificar o primogênito delas, por alguma razão. Só que nenhuma delas conseguiu ter filho um homem. São todas mulheres da linha ali. E aí o que acontece? Quando essas meninas vão chegando a uma certa idade, elas são treinadas para gerar essa criança, para servir de pagamento de dívida aí para essa entidade, supostamente, é o que a gente vai descobrir. Mas ao longo do filme essa informação vai ficando meio estranha, porque eles começam a usar as meninas para fazer uns experimentos assim de viagem no tempo, de ver o futuro, conseguir umas informações. Não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender isso como... não consegue conversar com essas pessoas, né? A gente só vê trechos, então pode ser que eles estavam indo atrás de outras pessoas da própria família, ou de famílias daquele grupo para saber se ia ter esse primogênito.
Pode ser. Bom, não sei. E aí, já falando do futuro, a Christie lá na frente, ela consegue ter o Hunter, que é esse bebê. E aí a narrativa do segundo filme, ela tem um bebê. Esse capeta vai até a casa dela, possui ela para conseguir pegar o bebê. Só que a família é ligeira. Eles pegam essa informação, começam a descobrir o que essa entidade quer. Porque a entidade possui através da mordida, né? E a adolescente é ligeira. E aí eles dão um jeito de exorcizar a Christie, só que essa entidade vai pro parente mais próximo. E aí eles têm que transferir para alguém. Algum método que eles acharam. E aí vai pra irmã da Christie. E aí começa o primeiro filme. Então a Katie é possuída sem nem saber. Ela nem tem dado de IBGE, é dado. Ela tava na casa dela, o capeta e chega e entra. Ela não tem muita informação. Aí o que acontece? A Christie fica de boa, segue a vida com o bebê e o capeta foi lá pra Katie. E aí o que a Katie faz? Fica muito maluca, mata o marido totalmente possuída, aparentemente entre o caminho da casa dela e da irmã dela, da noite da encapetada, ela é atropelada pela japonesa. Tem essa informação aqui no meio. E aí ela vai até a casa da irmã dela, mata todo mundo, exceto a adolescente que está viajando. Então, ou seja, a menina, além de ser ligeira, ficou com toda a herança da família e ainda saiu ilesa do estudo do capeta. A bicha é braba. É porque ela também não tinha, sei lá, a Bia tava viajando com a escola. Graças a Deus, eu nunca fiquei tão feliz por ter um sobrevivente. E aí a Kate vai lá e rouba o bebê. E aí acaba o segundo filme. E aí a Kate vai embora com essa criança. E aparentemente, essa criança tem que atingir uma determinada idade para ser sacrificada, que é o quarto filme. Mas não faz sentido, gente. Não faz um pingo de sentido isso. Faz. Então por que esse capeta vai roubar a criança? Gente, pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Papá, foi aquilo com o bebê com 1 ano. Gente, não faz sentido. E aí, no quarto filme, né, o terceiro conta a história das crianças pequenas, as meninas, e os pais delas são mortos na casa da avó por essa entidade. Daí a gente descobre que a entidade está a serviço da avó, a vovó está ciente de tudo e quis continuar. E aí as crianças precisam ser separadas do pai para seguir a vida de bruxaria, né? Igual o filme A Bruxa. Vários filmes de bruxa têm essa narrativa de que elas têm que ser, né, separadas da família para poder servir a essa comunidade. E aí o filme acontece isso. E aí depois disso elas ficam nesses experimentos que são apresentados lá no quinto filme. E aí no quarto, essa criança, o Hunter, aparentemente foi adotado por outra família. Foi criado por ela. E a Kate com essa criança, o Rob, que é manipulador, sacana. Gente, não faz um pingo de sentido. Aí o filme do quarto acaba com todo mundo morrendo. E a menina vai fugir e é pega pelo grupo das bruxas. E aí não sabemos o que aconteceu com ela. Enfim. Aí a gente tem o quinto filme, com a história do Jesse, que aparentemente... Eu não sei se é porque ele foi amaldiçoado pela véia. A véia fazia parte desse grupo de bruxas, usava os mesmos símbolos, pá. Não sei se é porque ele foi amaldiçoado, ou se ele era alguma dívida de jogo aí de alguém também, mas ele acaba sendo possuído, e no final eles vão parar na casa da véia. O menino tá lá. E aí lá tem um monte de bruxa sinistra, e a galera da arma de fogo bate essas bruxas, gente, é irado. As bruxas correndo com a faca assim, e os caras pau, pau, pau. É irado. É tipo Resident Evil de bruxa. É muito legal. O filme acaba com uma dessas pessoas viajando no tempo, indo parar na casa da Kate no primeiro filme, e a gente acompanha o que aconteceu no final, porque a gente não vê, né? Só tinha uma câmera lá. Enfim, o filme termina assim, o quinto, supostamente o quinto, né? Que é o Marcados pelo Mal. Aí a gente tem o Dimensão Fantasma, que enfim é isso, a menina viaja no tempo, vai parar com as crianças pequenas lá, a Kate e a Christie pequena, e eles viajam pra momentos assim muito loucos, vão parar em vários lugares. É horroroso, é ruim o filme, é ruim. É ruim. É ruim, não vou nem comentar muito aqui não. Porque daí nesse explica muito a questão das bruxas, é chato, eu não vou contar. O último filme, que é uma história separada, que conta? O grupo M sustenta um capeta vivo lá. E aí aparentemente essa Margot foi escolhida aleatoriamente, tinha dado DNA, não, a menina aplicou um golpe nela. Ou tinha, não dá pra entender isso, mas eu fiquei desconfiante de todo mundo. Queria que ela se reproduzisse com esse capeta.
Acredita? Alguma coisa assim, também não entendi muito que é ruim. E aí o povo consegue fugir no final, mas daí a polícia chega depois também filmando, e aí sobreviveu alguém. Esse é o problema. Porque a comunidade James, todo mundo morre. Quando o capeta não consegue tal coisa lá, ou a mina mata o capeta, sei lá. Aí todo mundo fica louco, é uma profecia. Enfim, gente, só ladeira abaixo. Quanto mais assistente, pior vai ficando. É isso, tá? Gente, um beijo. Comenta aqui quem gostou. Quem não gostou, um abraço, tá? Fica com Deus.